Shalom, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor através da sua palavra, que não necessita de homens nem de mensageiros, não necessita de recursos. A palavra de Deus por si só se sustenta, se garante, se responde, se resolve. A palavra de Deus é absoluta. E nós somos agraciados por Deus, por Ele nos permitir fazer parte deste grande e lindo projeto. Que Deus abençoe você e a sua casa, que Deus continue abençoando esse projeto, esta obra que o Senhor colocou no coração da nossa irmã Dorian, e tem sido uma grande bênção. Me sinto honrado e louvo a Deus pelo dia que se chama hoje, porque Deus permitiu que você e que eu vivesse para contar essa história e para fazer parte dela, no dia em que a nossa nação se pôs de joelho para clamar ao Deus que fez os céus e a terra, ao Deus que tudo sabe. Eu quero louvar a Deus por ter me deixado viver para ver esse dia e fazer parte dele. Dobramos nossos joelhos, fizemos nosso papel e o Senhor com certeza recebeu como oferta agradável a sua presença, o clamor de uma nação. Que Deus abençoe a sua vida, continue clamando e que Deus abençoe a sua casa. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, por mais uma vez poder compartilhar desta semente maravilhosa e desta palavra. Que Deus fale com você em poucos minutos que vamos passar aqui. Estamos vivendo uma época histórica, é verdade. Estamos vivendo um momento, não um momento qualquer na nossa geração, mas em um divisor da nossa geração, em um antes e depois. Vivemos para ver tudo isso. Estamos vivendo uma época de reforma, uma época em que um governante, ele exalta o nome poderoso do Senhor. Nosso presidente hoje não é o primeiro, espero que não seja o último. Eu queria, através dos fatos que vem acontecendo, daquilo que nós viemos vivendo, fazer uma rápida meditação no livro de 2 Crônicas, porque em 2 Crônicas nós vemos já esse cenário acontecendo também mesmo, de um governante chamando o seu povo ao arrependimento, um governante tomando posição, com a terra em meio a um caos, em meio a uma situação delicada, débil, em meio a um sistema já com as suas raízes de idolatria já fundamentada, já presa em profundo solo. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, não é maravilhoso quando Deus sempre prepara um recurso, um caminho, prepara um escape. E Deus preparou um escape ao povo dele no passado, da mesma forma como está preparando para a gente. Então gostaria de fazer uma leitura, tenha paciência, fazer uma leitura rápida nesse livro e que Deus possa falar com você através dessa breve meditação. Que Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua casa. Respire nesse momento, porque a palavra de Deus vai ser lida e através da leitura que Deus venha falar e tocar o seu coração. Aqui eu estou usando Almeida, revista e corrigida, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 34, falar sobre o 15º rei de Judá, que é o rei Josias. A palavra de Deus relata bem assim no capítulo 34, versículo de número 1. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar, nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus. Versículo 3. Porque no ano 8º do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar ao Deus de Davi. Este rei, ele começa a reinar com 8 anos de idade. E aos 16 anos de idade, ele já entende quem é o Deus de Davi, quem é o Deus de Israel. E com 16 anos de idade, ainda muito jovem, ele começou a buscar o Senhor.
Então o versículo vai terminando bem assim, ó. Sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques e das imagens e escultura de fundição. O rei Josias, com 8 anos, ele começa o seu reinado, porque o seu pai foi assassinado. O seu pai o serviu mal. O seu avô serviu bem. O rei Ezequias, ele serviu bem a Deus no começo. Ele teve uma queda grande e foi levado cativo, mas clamou a Deus. Ele clamou a Deus, ele se humilhou perante Deus, e Deus mudou o seu cativeiro e lhe deu o resto de seus anos de vida ainda em liberdade. Olha só o que um clamor, né, ele é capaz de fazer. Deus quer nos livrar das algemas, Deus quer nos livrar da escravidão. Deus está livrando a nossa nação, está livrando o nosso país de um sistema, né, corrompido, idólatra. Deus está livrando a nossa nação da morte. O que está acontecendo no nosso país não é um fato qualquer, não é um dia qualquer. Quando você vê uma nação clamando a Deus, porque com certeza Deus, ele derramou o cálice da sua misericórdia mais uma vez. Deus, ele nos abraçou com seu amor mais uma vez. Deus preparou caminhos para que nós pudéssemos passar mais uma vez. Este é o Deus que não tem amor. Ele é amor. Por isso estamos alegres. Por isso estamos vivos. E eu gostaria de louvar a Deus, porque no 12º, no ano 8º deste rei, ele começou a buscar o Senhor. E no ano 12º, ele começou a purificar a Judá. Ele começou a purificar a cidade, derrubando todo aquele sistema que o seu pai havia já, em pouco tempo, né, já restabelecido, um sistema idólatra. E avançando nessa passagem, vai dizer bem assim, olha, no versículo de número 8, e no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, guarda esse nome, a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joás, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Olha só que agora o alvo deste homem é reparar a casa. Ainda jovem, ele começa buscando a Deus, ele vai avançando, amadurecendo, mas ainda muito jovem, ele começa a reparar, aos 20 anos de idade, a reparar a cidade, a derrubar os altares, as casas de macumba, as casas de feitiço. Ele começa a fazer uma obra, porque ele quer compromisso sério com ele, não quer brincadeira, ele se converteu de verdade. Por isso que Deus está nos chamando a nossa nação, chamando o nosso país, chamando eu, chamando você, para uma conversão genuína, para uma conversão verdadeira. Né? Não sei se você é jovem na caminhada, se você é avançado na caminhada, mas a realidade é que em algum ponto da nossa vida nós precisamos nos converter de verdade. Precisamos derrubar toda a estátua, toda a imagem que foi construída dentro de nós, dentro do nosso coração. E Deus está nos dando uma oportunidade. Deus está abrindo uma porta para que nós possamos passar por ela e para que ele comece uma história, assim como o avô deste rei, do rei Josias. Ele fez o que era bom e fez o que era mal, e Deus já decretou a sua sentença, mas ele se arrependeu. E Deus preparou caminhos para que, através do arrependimento, ele passasse. O arrependimento abre caminhos. O arrependimento é uma passarela, é uma avenida larga, por a qual Deus nos permite passar, e para que a nossa história possa continuar. E este servo, Safã, ele é enviado. Ele é enviado junto com os que serviam ao lado dele. E no versículo 9 do capítulo 34, eu sei que é um pouco longa a leitura, mas nós vamos resumir isso de forma bem precisa. O versículo 9 vai dizer bem assim: e vieram a Ilquias, sumo sacerdote, guarda esse nome. Vieram a Ilquias, sumo sacerdote. Safã foi enviado ao sumo sacerdote na casa de Deus, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam os umbrais tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel,
como também de todo Judá e Benjamim. Era a época de restauração. E no versículo 14 vai dizer bem assim, eu estou aqui salteando alguns versículos para que nós possamos ganhar tempo. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sumo sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Eu estou lendo aqui bem pausadamente para ressaltar muito bem esses nomes. Porque Safã foi enviado a mandar essa mensagem de restauração, a levar o recurso. O sumo sacerdote estava na casa de Deus. Mas o sumo sacerdote dá uma informação que é chocante para esse versículo. O sumo sacerdote vai dizer, o sumo sacerdote é aquele que é responsável por fazer o trabalho cerimonial, o ofício da casa de Deus. Toda a cerimônia passa pela aprovação do sumo sacerdote. É ele quem sabe de todas, de cada detalhe, tudo passa por sua aprovação. Mas o sumo sacerdote, ele dá essa informação. Achei o livro da lei. O livro da lei dada pelas mãos de Moisés. Eu não sei se você entende, mas na época a Torá, dada pelas mãos de Moisés, até hoje, para um judeu é extremamente sagrado. É a nossa palavra de Deus. É a Bíblia para nós hoje, os reformados. Mas o sumo sacerdote, ele achou o livro da lei. Quando o versículo me diz que ele achou, eu entendo uma coisa, que esse livro havia se perdido. Onde? Dentro da casa de Deus. A palavra de Deus estava perdida dentro da sua própria casa. E quando o sumo sacerdote, o pastor da igreja, ele acha a Bíblia perdida, ele entrega a Safã. E esse Safã, esse servo, ele vai levar esse livro até o rei. E quando ele chega até o rei, no versículo 19, fala bem assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Por quê? Porque Safã, ele leu o livro da lei perante o rei Josias. O rei Josias não sabia do livro da lei. O rei Josias não sabia da Bíblia. O rei Josias sabia do Deus de Israel. Ele sabia daquilo que o Deus de Israel, ele aprovava e desaprovava segundo aquilo que ele conhecia. Mas ainda jovem, por aquilo que ele ouviu, ele se converteu por pregações. Mas ele nunca havia ficado frente a frente com a palavra viva, com a verdade. Por isso que a Bíblia diz que conhecereis a verdade, ela te liberta. Nós estamos vivendo no nosso país uma época de quebrar de correntes, uma época agora de um ser livre, onde nós estamos sendo livres no nosso íntimo, na nossa alma, estamos ficando frente a frente agora com as verdades da palavra de Deus. O sumo sacerdote achou o livro perdido dentro da casa. O rei Josias, que era o presidente da nação, ele, quando ficou frente a frente, ele rasgou as suas vestes e temeu e tremeu e disse: ide, consultai. Versículo 20 fala: e o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Micá, e a Safã, o escrivão, e a Isaías, ministro do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito nesse livro. Quando o rei fica frente a frente com a palavra de Deus, ele tremeu e ele se humilhou, porque ele reconheceu que, segundo o que está escrito no livro, os seus pais não andaram segundo os caminhos da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela palavra dele. Que Deus abençoe você através dessa meditação. Que Deus abençoe a sua vida através já dessa leitura. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus fale com as nossas vidas através do seu Santo Espírito. O rei Josias se humilhou.
O rei Josias, quando ficou frente a frente com a verdade, ele se converteu seu 100%. Deus espera que quando nós venhamos ficar frente a frente com a verdade, que possa haver conversão, que nós possamos nos converter, que nós possamos temer perante a palavra de Deus. Não se acostume com a leitura da palavra, não se acostume com ficar a frente com uma mensagem. Sabe por quê? Tudo isso vai ser cobrado um dia. Deus vai nos cobrar de cada leitura. Deus vai nos cobrar de cada vez que ficamos frente a frente com a palavra dele e endurecemos nosso coração. O rei Josias poderia ter endurecido o seu coração, mas Deus havia reservado para esse povo uma época de reforma, uma época de clamor, uma época de mudança. E eu sei que é justamente essa época que nós estamos vivenciando, uma época de mudança na nossa nação, porque a palavra de Deus está sendo revelada. A palavra de Deus estava perdida no Brasil. A palavra de Deus estava escondida em algum local, mas aprove Deus trazer a sua palavra agora, trazer luz àqueles que estavam com a sua mente em trevas, abrindo os olhos daqueles que estavam cegos. Deus está devolvendo agora, a sua inteligência àqueles que andavam agora dispersos, aqueles que andavam com a sua mente em escuridão, aqueles que andavam em engano. Deus está trazendo luz, trazendo sabedoria, porque o livro dele permanece. O livro, nós se perdemos. O livro de Deus, eles haviam perdido a palavra, mas a palavra não se perde. A palavra permanece para sempre. Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. O livro estava perdido dentro da casa de Deus. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós, no caminhar da vida, deixamos que a palavra de Deus se perdesse dentro de nós, porque nós somos a casa, nós somos o templo do Senhor, nós somos a sua morada, e eu sei que a palavra de Deus está em você, a palavra de Deus está em mim. Não deixe que a palavra de Deus fique perdida no seu interior, não deixe que a palavra de Deus fique esquecida, tão perto e tão longe. A palavra de Deus estava tão perto, mas tão longe que o pecado falou mais alto. Os pais de Josias pecaram. Muitos reis pecaram. Não por falta de palavra, porque havia palavra. A lei que Deus deu a Moisés estava presente. Mas não nos corações. Deus quer que a palavra dele, ela faça morada no seu coração. Por isso que quando Deus escreve as tábuas da lei, Deus escreve em pedra. Deus escreve em 2 tábuas de pedra, só simplesmente para mostrar quão duro é o nosso coração. Nosso coração é como pedra. Deus não queria que a sua palavra, as suas leis ficassem eternamente em pedras. Pelo contrário, se fosse para a lei ficar em pedras, se a lei fosse para ficar geralmente eterna, Deus escreveria em tábuas de ouro, não de pedra, porque havia ouro em vários locais do tabernáculo. A mesa era de ouro, o altar de incenso era de ouro, o candelabro de ouro, a arca da aliança era de ouro. Mas as tábuas eram de pedra, justamente para dizer que Deus não queria que as leis ficassem em tábuas de pedra. Simplesmente foi para mostrar quão duro é o seu e o meu coração. Deus queria mostrar a dureza do nosso coração. Por isso que Moisés quebra as tábuas da lei. Quebra as tábuas da lei. Porque enquanto estiver em pedra, ela é quebrada. Mas o nosso coração, chances são de ser guardada. Foi na época de reforma em que se descobriu a palavra de Deus. A palavra de Deus estava perdida, até que um homem se levantou e decidiu conclamar um período de reforma. Porque um homem se converteu. É na conversão que a palavra é revelada. Ei, Deus está chamando você para um relacionamento, para um se converter genuíno. É uma época nova para o nosso país. É uma época de reforma. É uma época de conversão. E só porque um homem decidiu agora fazer reforma, decidiu converter o seu coração a Deus, Deus vai agora visitar o Brasil com a sua palavra. Deus vai agora revelar a sua palavra assim como ela é a nossa nação. E Deus quer revelar a você. Você que por anos andou com a palavra perdida dentro de você. Deus está convocando você para uma reforma. É época de reforma. É época de buscar a Deus. O rei Josias, com 8 anos, ele recebeu uma posição. Com 16 anos de idade, ele começou a buscar o Senhor. Com 20 anos de idade, ele começou uma reforma.
E só porque ele começou uma reforma, a palavra de Deus lhe foi revelada de uma forma igual nunca havia sido revelada antes. Deus quer te revelar a você através da sua palavra. Deus quer te revelar coisas ocultas que você ainda não experimentou. Foi na época de reforma. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a nação brasileira. Sabe por quê? Porque na época do rei Josias, Deus estava pronto para se vingar com a sua ira. E Deus iria se vingar. Porque quando nós pecamos contra Deus, ainda que nós pedimos perdão, nós sofremos as consequências dos atos errados que cometemos. Por isso que o juízo veio sobre esse povo. E quando eles consultam uma profetisa, a profetisa Uda, neste período ela declara um decreto que Deus havia decretado sobre esse povo. Mas só que ela também libera uma palavra, a palavra do Senhor para o rei Josias. E vai dizer bem assim: E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim, rei Josias, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Olha só a ira de Deus. Olha a maravilha agora de um homem que busca ao Senhor, daquele que ainda na sua juventude, aquele que usa do seu tempo para buscar a face de Deus. Olha agora a maravilha, o refúgio, agora o recurso e o escape que Deus dá. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor: Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras, humilhaste perante mim e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor, aleluias. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei, aleluia. Glória a Deus. Deus deu vida ao rei, e Deus recolheu o rei Josias. O final da sua vida é um final triste, como ele morreu. Mas a realidade é que Deus deu a ele escape. Deus livrou da ira. Deus quer livrar você da ira que vai cair sobre a terra. Por isso, continue buscando ao Senhor. Continue buscando a Deus. Você que no longo da caminhada deixou que a palavra de Deus se perdesse no seu coração, Deus está lhe chamando mais uma vez para uma época de reforma. Uma reforma que começa no seu interior. Uma reforma que começa nos seus valores, no seu caminhar com Deus, do seu ministério, do seu chamado, de tudo aquilo do seu eu, daquilo que você é. Uma reforma de todos os seus conceitos. É uma época de buscar o Senhor, de rasgar as vestes, de clamar misericórdia, porque a ira de Deus cairá sobre a terra. Nós estamos vivendo um momento histórico no país. Deus vai trazer livramento para o Brasil. Sabe por quê? Porque um líder de uma nação está rasgando as suas vestes, está derrubando tantos altares e convocando uma nação para se arrepender perante o Deus de Israel. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. O sumo sacerdote, o pastor da igreja, havia se perdido. O pastor da igreja havia deixado a palavra de lado. A palavra de Deus já não era o centro. A palavra de Deus já não era mais a direção. Ele havia se envolvido com os costumes, com os afazeres do culto,
com o sistema religioso, com toda a liturgia de culto. Mas a palavra de Deus estava perdida dentro da casa de Deus. Não se limite a toda a liturgia. Aí a igreja sentar em banco a cantar e pregar. Focalize se a palavra de Deus, ela é o centro, ela é quem te guia, quem te governa. É sobre a palavra de Deus que estão os seus passos. É sobre a palavra de Deus que estão as suas decisões. É baseado na palavra, no meditar da palavra diário, em que se baseia o seu caminhar e a sua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus possa derramar sobre a sua vida essa mesma unção deste rei Josias, que se converteu de verdade e buscou com todo o seu coração e se derramou quando ficou frente a frente com a palavra. Que Deus abençoe você, que a palavra de Deus te encontre, fique frente a frente e liberte você. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe esse momento que estamos vivendo, que nós viemos rasgar nossas vestes e viemos ter um encontro com a palavra, que Deus mude o seu cativeiro. É uma época de liberdade, é época de cantarmos louvores a Deus, porque Deus se revelou e se manifestou e inclinou seus ouvidos à nossa nação. Deus abençoe você. Que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida. Em nome de Jesus.